E aí pessoal, tudo bem? Eu me lancei um desafio: pegar o método Stutz, do Dr. Phil Stutz, que está inclusive no Netflix, e fazer um link para uma poesia que certa vez escrevi. Batendo o olho nela ontem, localizei em sua entrelinha a orientação desse doutor. E para esse vídeo convidarei ainda dois filósofos que vai nos orientar a partir de sua visão como é que a gente deve conduzir a nossa vida e os nossos problemas. O Dr. Phil Stutz, ele é bem conhecido, é um psiquiatra que trabalha nos Estados Unidos e inclusive atende algumas estrelas de Hollywood. Ele falou na ocasião que na vida de todo mundo existem três qualidades: que a vida por si, ela é trabalhosa, pronto, a vida pede manutenção, certo? A gente precisa cuidar de nossa higiene, a gente precisa ser agradável, precisa ter uma boa relação social, ela é trabalhosa. Ele também falou que a vida é uma incerteza, muito embora a gente se planeje para tudo, ainda assim a vida é incerta. E ele também falou que todo mundo possui um principal problema. A gente tem aquele problema que toma mais conta da nossa atenção e da nossa cabeça. Então, temos o principal problema: a vida é uma incerteza e é trabalhosa. E aí, o que é que me ocorreu? Me ocorreu pensar qual é o papel do terapeuta nisso tudo. O papel do terapeuta é conseguir conduzir o cliente para o melhor distanciamento de si, aonde ele sai daquela condição constante de ensimesmado e coloca ele na posição de uma terceira pessoa, onde ele se observa. E naquela condição ele tem uma dimensão mais real do tamanho do seu problema. E ainda lhe digo mais: o problema não é possuir o desafio, mas é quando a gente tem esse desafio nos acompanhando por décadas de nossa vida. Já imaginou aquele dia que a gente encontra aquela pessoa que a gente nunca mais viu e ele continua com as mesmas reclamações? 10 anos que tu não viste o cidadão, ele vem com as mesmas queixas. A vontade que tem é de se levantar e marcar um encontro para daqui a 10 anos novamente. Não é assim? Então eu acredito que é dever do terapeuta orientar que a gente não tem que inclusive se punir caso a gente não resolva esse problema eterno, quando não depende apenas da gente, mas pelo menos a gente nos melhor localizarmos, mudarmos o ângulo como a gente os observa, e de repente esse tigre que a gente não mata vira um gatinho. E não se iluda, quando a gente resolve algo, outro desafio surge, porque o nosso cérebro, ele é perfeito em criar problemas e resolver problemas. Então que a gente amadureça, vire a página da vida e viva novos desafios. Isso é o papel do terapeuta na vida do seu cliente. E o filósofo? Quem é que vai estar aqui com a gente hoje? Eu convidei Nietzsche e Schopenhauer. Por que Nietzsche? Nietzsche é aquele que vai falar sobre o homem buscar a potência de. Ele vai defender que o homem deve ir atrás da construção do que ele chamou de super-homem. E não é o super-homem da revista de quadrinho, não. Quando ele usou esse termo, esse personagem nem existia ainda. Mas ele entendia que dentro do homem existe essa potência de, certo? E que talvez o sistema, seja a maneira como a religião é conduzida, as escolas, elas nos amordaçam e elas não permitem que esse nosso instinto seja vivido da melhor maneira. Ele não nega a razão. Digamos que a gente precisa ter a razão que vai fazer com que a gente viva de uma maneira mais justa e perfeita a nossa emoção. Quem é o outro? Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Esse já vai dizer que o humano possui a vontade de vida, ok? A vontade de vida, mas também vai dizer que é devido aos nossos desejos aonde nasce a agonia humana. Ele bebeu muito do budismo. Ele vai dizer que o desejo gera a insatisfação. Vai ter um momento, inclusive, que ele vai dizer que até realizar um desejo pode ser motivo de uma nova insatisfação. De repente, porque a gente, quando realiza aquilo que desejava, a gente entra num ambiente certamente de tédio, de desmotivação. Mas paciência.
Alguns dizem, inclusive, que Schopenhauer era um pessimista. Eu não acho assim. Eu acredito que ele, através de toda a sua sabedoria, ele vai tentar apresentar o que é real. E a partir do que é real, paciência, não quebre braço com a vida. Vamos viver com o que a gente tem. E o que a gente tem é isso. Nietzsche, buscar poder. Poder de quem? De si mesmo. Não é o poder de querer destruir o outro. É o poder do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho poder. E o que é que ocorre? A felicidade me visita. Visto que felicidade não é um canto ou um local ou algo que eu devo correr atrás. Correr atrás da felicidade é por si só uma infelicidade. Felicidade é um estado que a gente atinge e certamente através do conhecimento e de um poder sobre si mesmo. Schopenhauer e Nietzsche nos orientando. Vontade de vida, desejo de potência. Dito isso, agora a gente vai para a arte. Que arte? Aonde o poeta certa vez falou uma poesia que nas entrelinhas dela existe a orientação do Dr. Stutz. Quem foi o poeta? O poeta José Luiz Sá Sampaio, que de vez em quando é metido a ser escritor, a ser fazedor de verso. Ok? Tudo bem. Não é nenhuma filosofia para chorar de cócora, não, mas é algo interessante a gente refletir. Na ocasião, eu escrevi certa vez a seguinte mensagem: não pedi para levares minha vida, de repente a que tinha virou sua. Me invadisse, me expulsasse, estou na rua, incrustado completo numa ferida, dividida, minha alma é bipartida, ambas partes que sonham hora em hora. Já não vivo faz tempo agora, meu passado e futuro é dessa nega. O amor grita a hora quando chega, mas em silêncio junta as coisas e vai embora. Perceba, o problema, a mulher rouba a vida do cara dele mesmo e ele passa a ficar sem a própria vida. Veja, de repente você leva minha vida para longe de mim. E quem eu sou? Eu sou um cara que estou sem um teto emocional. Ele tem o problema. A minha vida foi roubada. Ele tem um trabalho. Eu vou ter que reorganizá-la, arrumar novamente um teto emocional. E no final ele vai dizer: o amor grita a hora quando chega e em silêncio junta as coisas e vai embora. É a incerteza. Veja, o problema, o trabalho e a incerteza. A incerteza. O amor grita a hora quando chega, mas em silêncio junta as coisas e vai embora. Reconhecer isso me torna vítima, me torna pequeno. Eu devo evitar as relações? Não. Eu devo reconhecê-las, que elas possuem essa característica, e a partir daí conviver bem com elas. Não quebrar braço com a vida. Isso é maturidade emocional, que a terapia bem feita, feita por um terapeuta que tem comprometimento com a intelectualidade, que tem sede e vontade de conhecer a mente humana, ele consegue conduzir o seu cliente para essa condição. E lhe digo, pode até parecer paradoxal, mas a partir desses conhecimentos a gente consegue ter momentos de alegria dentro da infelicidade. É como se fosse um dia de chuva, mas você tem seu guarda-chuva, você se molha, mas também você se protege. Certa vez Fernando Pessoa falou: dia de sol é bom, mas se passar muito tempo com sol, pede-se a chuva. Inclusive foi Cecília Meirelles que disse que aprendia com a primavera, visto que a primavera permitia ser cortada, mas ela sempre voltava inteira. É a gente conseguir, através da sabedoria, ter momentos de felicidade dentro da infelicidade. E aí, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Paciência e calma. Sabe por quê? Porque de repente a coisa modifica. Muito obrigado, meu povo, e até mais.